Gemido, le number one. Gemido, c'est la différence du monde médiatique. Gemido, c'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Gemido. Gemido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gemido. Oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Gemido. La chaîne par excellence. Gemido. Oh, numérique. Gemido. O teu amigo tem filho com a mulher desse? Não, esse comportamento não. Estou te falar assim não. Impossível torna-se possível. Por conta dessa fé, em Deus, nada. Gemido est number one. Gemido la différence. Gemido y'a des Yondinga. Coloque na barra de pesquisa Gemidor TV para não perder nenhuma das nossas emissões. Eu sei que vocês têm muita curiosidade relativamente ao nome do nosso canal. Eu já fiz uma emissão a explicar o porquê deste nome, porque na vertente da língua portuguesa acaba por criar um pouquinho de alarido nas pessoas. Então eu expliquei o que é, o que significa, que é uma junção de nomes. Sim, junção de nomes do nosso boss, do criador do canal. Entretanto, não se escandalizem. Não se escandalizem mesmo, porque hoje vamos falar de um tema muito pertinente e principalmente para os cristãos. Sim, eu sou cristã e sei que você que está em casa também é, e nós somos seguidores de Cristo, então precisamos entender bem, e os meus convidados fazem isso perfeitamente, conseguem explicar perfeitamente temas relacionados ao cristianismo, à Bíblia, e eu sei que vocês gostam destes dias que nós temos tido emissões específicas para falar de coisas que nos unem ao nosso Senhor. Hoje vamos falar do Pentecostes, sim, da celebração do Pentecostes. Hoje é o dia que se celebra, então nós temos cá 24, não ficamos de fora. Não ficamos de fora porque gostamos de atualizar os nossos telespectadores, os nossos seguidores que nos assistem a partir do YouTube, que nos assistem a partir do Facebook e a partir do TikTok. Daqui a pouco estaremos no Instagram para todos os públicos. Sim, o nosso objetivo é partilhar a boa nova com todos, entreter, formar e informar. Nosso objetivo é fazer chegar aos 4 cantos do mundo. Eu sou Bertina Temuca e viajem conosco nesta edição, que vamos falar de um tema bastante curioso, e também vamos tentar saber a relação que existe entre o Pentecostes, ou a celebração do Pentecostes, e as igrejas pentecostais. Surgiu aqui assim um pouquinho de dúvida e os meus convidados vão ajudar-me a esclarecer. Já agora, sejam muito bem-vindos, meus pais, pastor Sadraque Miguel e o pastor do Vumbo Frederico, que é chamado meu pai. Ok. Sejam muito bem-vindos, meus pais. É à vossa disposição. Como é que estão? Na graça do Senhor está muita paz. Muito bom. Os nossos telespectadores também então estão a sentir essa paz, e eu sou muito grata porque sempre que eu recebo os meus convidados, os meus 2 convidados que partilham conosco então as boas novas, que partilham conosco coisas curiosas que muita gente se calhar não se interessa muito em partilhar, e nós fazemos essa questão. Eu me sinto também em paz porque acabo por aprender muito, muito mesmo. Então muito obrigada e mais uma vez sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Pentecostes, celebração de Pentecostes, o que é? Ok, muito obrigado mais uma vez. Estamos na nossa casa,
e agradecemos a todos que estão nos acompanhando em todas as vias. Eu sou o pastor Luvumbo e eu gostaria mais ou menos de começarmos com a nossa introdução. Certo. E não é nos acabarmos, mas quando nós deixamos as nossas casas, nós estamos aqui para alimentar o povo de Deus, para abastecer o povo de Deus, ou para levar o conhecimento ao povo de Deus. Ok. Nós temos dito sempre que o nosso Deus é um Deus repetidor. Tudo o que acontece, não acontece em vão. Ou Deus não faz nada em vão. Ok. A palavra Pentecoste vem da palavra grega quinquagésimo, ou 50 dias. Mas para entendermos essa palavra Pentecoste, temos que voltar no livro de Levíticos, capítulo 23. As coisas é de lá que começam. Existem mais ou menos 7 grandes solenidades, ou grandes convocações, ou 7 grandes festas que Deus faz ao povo de Israel. Porque no versículo 1 do capítulo 23 do livro de Levítico, essas convocações foram dirigidas ao povo somente de Israel. E no último versículo do capítulo 23, Deus diz que a ti Moisés escreve a todo o povo de Israel, que são leis que Deus deu ao povo de Israel. Então, para nós, os cristãos na atualidade, entendemos que, segundo as palavras do apóstolo Paulo, tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi uma sombra. A realidade é o que nós vivemos, porque é a nós que Deus nos deu a capacidade de entendermos os movimentos que Ele fez no Antigo Testamento. Certo. Ouça bem, nós estamos havendo 7 grandes festas, que começa com a festa da Páscoa. E Deus obrigado porque tivemos a oportunidade de partilhar sobre a Páscoa. Então, começamos aqui no canal a falar sobre a Páscoa. Quer dizer, a Páscoa é a base de tudo. A Páscoa é a festa do começo. Quer dizer, a Páscoa é a festa da continuidade ou da inauguração da marcha. Quer dizer, a marcha começa com a Páscoa. Então, depois da Páscoa, a segunda festa que vem é dos pães ázimos, os pães sem fermento. Enquanto que a festa de Páscoa significa a saída com a morte do Cordeiro, que é a tipologia, que é o tipo de Jesus Cristo que morre. Então diz a Bíblia aqui, no livro de Êxodo capítulo 12, eles deveriam comer o cordeiro e comer pão sem fermento. Sem fermento. Esse pão sem fermento é o que chamamos de pães ou pão ázimo. E eles comiam aquilo com uma certa rapidez. Está no livro de Levíticos, capítulo 23, no versículo 9, para quem vai lendo em casa, se eu não me esqueci. Começamos com a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa é que vai dar a inauguração da segunda, ou a entrada da segunda festa. Quer dizer, sem a Páscoa, a pessoa não tem como entrar na festa de pães ázimos. Enquanto que a festa da Páscoa significa a morte de Jesus, ou se comemora lá o Cordeiro que foi a libertação pelo Cordeiro que foi morto. Nós, a igreja, comemoramos ou nos lembramos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o livro de João, capítulo 1, versículo 20. E o pão ázimos, que significa pão sem fermento, significa a palavra sem pecado. Quer dizer, a palavra sem pecado não é nada mais nem menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra pura. Quer dizer, Jesus Cristo é o único homem puro neste mundo. Todos foram impuros. Jesus é o Santo de Deus, representado na festa, no calendário judaico como
com pão ázimo. E depois de pão ázimo, nós vimos a festa de primícias. Na festa de primícias, se realizava depois da festa que eu disse de pão ázimo. Quer dizer, nessa festa, as pessoas, ou os judeus, recolhiam ou entregavam nos sacerdotes, nos homens de Deus, nos sacerdotes, o que eles faziam como recolha do seu fruto, quer dizer, o primeiro fruto das suas agriculturas. Então, segundo a tipologia bíblica, segundo a iluminação da palavra de Deus, nós entendemos que o primeiro fruto que sai da terra revela ou é a imagem de Jesus, que é o primeiro a ser ressuscitado. Eu disse aos meus alunos que eu tenho dado aula em casa que Jesus Cristo, ele foi o único Filho de Deus. Foi. Desde que ele ressuscitou, ele deixou de ser o único filho, porque ele, por ele, levou consigo outros filhos de Deus. Mas a posição que ele tem na atualidade é de primogenitura. Quer dizer, ele é o primogênito Filho de Deus, mas único, mas não, porque eu também sou Filho de Deus. Então Jesus nos fez filhos de Deus. Então, a base é a festa da colheita, que é a segunda, que é a terceira festa, representa a ressurreição de Jesus, quer dizer, o primeiro a ser ressuscitado dos mortos. Quer dizer, como ele ressuscitou, nós que um dia vamos morrer, também vamos morrer com aquela esperança, com aquela fé, que um dia vamos ressuscitar. Estaremos com ele na sua glória. Porque ele diz que aquele que crê em mim, mesmo que morrer, vai ressuscitar. E a quarta festa é a festa de Pentecoste. E essa festa, para aqueles que não entendem do calendário judaico, que é um calendário lunisolar, enquanto que o nosso é um calendário gregoriano, é contado logo quando termina a festa de colheita. Termina no domingo, porque se Jesus também ressuscita no domingo, nosso Deus é maravilhoso. Eu não sei o que eu posso fazer, não sei o que pode me acontecer para me deixar Deus vivo. O Adonai, o Elohim, o El Shaddai, o Maranatá, o Abba Elroi, não sei o que pode me levar a deixar esse Deus. Ele é um Deus vivo, ele faz tudo com precisão. Quer dizer, a ciência exata é a palavra de Deus. O que ele diz nunca falha. Essa festa de colheita, os homens levam as suas colheitas nos sacerdotes. E esses sacerdotes, porventura, eles levam a Deus no primeiro dia. Quer dizer, o primeiro dia equivale ao nosso domingo. E se acompanhas bem, vai ver que Jesus Cristo também ressuscita no domingo. Não só acabou aí. Eles vão levando essas ofertas ao homem de Deus, o homem de Deus vai levar a Deus como uma oferta trazida pelo povo, que representa a oferta de colheita, que eu disse bem há pouco tempo, que tipifica a ressurreição de Jesus Cristo. Deus disse que vão contando mais 7 semanas, desde o dia que receberam, que foi entregue a oferta da colheita. Então, essas 7 semanas, multiplicando, vai dar 49. E até que o dia vai chegar, vai se totalizar 50 dias. Então, a festa da Páscoa é a somação, ou é a totalidade dos 50 dias depois da colheita. Se nós quisermos voltar bem, está escrito na Bíblia que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele andou com as pessoas mais 40 dias, pastor, acho que isso, né? E quando ele subiu, depois de 10 dias, o Espírito Santo desce. Então, para entendermos que o que está acontecendo no Novo Testamento é apenas o cumprimento do que já se passou no calendário profético de Deus. Nesse momento vou parar, porque tem muita coisa a dizer, é muito conhecimento que cá trouxemos. Então vou deixar a palavra. E nós sentimos sim que o Pai veio mesmo preparado para bombardear. E nós estamos a sentir que a explicação partiu do princípio. E o Pai falou aqui, o Reverendo falou aqui
da Páscoa. Nós falamos da Páscoa. Para você que não assistiu esse episódio, vá mesmo no nosso canal, pesquise, vai ver o que naquele dia falamos sobre a Páscoa e vai conseguir se situar. Como é bom, nós temos 2 convidados e cada convidado tem o seu ponto de vista. Vamos querer também ouvir do pastor Sadraque sobre o Pentecostes. O que é o Pentecostes para o Pai? Muito obrigado mais uma vez pela palavra. Gostaria de complementar naquilo que o pastor Ubuntu já avançou. Quando falamos festa, já falamos que o povo de Israel tinha 7 grandes solenidades, ou festas de uma forma geral. Festas vem de uma palavra moed, que significa tempos determinados. Ou seja, Deus tem tempo determinado em que Ele fez alguns eventos. E esses tempos determinados em que ocorreram determinados eventos eram sombras. Elas tipificavam determinadas coisas que deveriam acontecer a posteriori. Nós vimos, por exemplo, falou-se aqui da Páscoa. E vimos a sua realidade na pessoa de Jesus Cristo na cruz de Calvário. E quando nós estamos a falar de Pentecostes, também era um tempo de celebração, mas que espiritualmente na revelação já falava de uma determinada realidade que deveria acontecer. E nós vimos que a primeira celebração de Páscoa acontece 50 dias depois da Páscoa, acontece no Monte Sinai. A celebração de Pentecostes. De Pentecostes. Acontece no Monte Sinai. E aí no Monte Sinai, conforme o pastor Luvungo disse muitíssimo bem, eu vou simplesmente aumentar outros detalhes. Para além de ela acontecer 50 dias que dá logo aquilo, o nome que nós conhecemos, Pentecostes em grego, nós sabemos que era também uma festa de colheita dos primeiros frutos. Mas para além de ser uma festa de colheita dos primeiros frutos, também posteriormente passou a ser uma festa que lembrava a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Ou seja, desculpa cortar do pai, só para dar já um segmento, o porquê, a essência, o porquê da comemoração do Pentecostes. Só para seguir já com o ritmo, acho que o pai já dá para responder, então só para situar os nossos seguidores. Ok. E conforme disse nos bastidores, muitas delas serão respondidas logo na introdução. Sim. E é isso que está acontecendo. Dissemos muitíssimo bem que o povo, quando celebrava o Pentecostes, celebrava aquilo que era a colheita dos primeiros frutos. Que eles reconheciam de que tudo quanto eles recebiam não via pelo esforço deles, não viam pela sabedoria deles, pela sapiência ou pelo trabalho que eles realizavam. Mas eles reconheciam que há um Deus que está acima de tudo e que é capaz de dar ao povo. Porque quando o povo pecava, o que acontecia várias vezes? Deus não permitia com que a terra lhe desse fruto. E quando eles recebiam, reconheciam que Deus, acima de tudo, deve receber a honra e a glória. A razão pela qual os primeiros frutos eram reservados somente para Deus. O segundo elemento que eu disse que fazia com que o povo celebrasse, já que questionaste a essência do Pentecostes, era que Moisés havia recebido a lei no Monte Sinai, que já também representava a aliança que Deus fazia com o povo naquele momento. E esta aliança que Deus fez com o povo é que deu origem com que o povo de Israel se tornasse uma nação. Quando eles saem do Egito, o povo não era uma nação. Mas Deus lhe leva no deserto, no Monte Sinai, a fim de lhes formar um povo e lhes tornar uma nação diante do Senhor. Porque Deus queria uma nação só dele para ganhar as outras nações.
Infelizmente, embora que o povo de Israel depois rejeitou a Deus, mas ainda assim o propósito principal de Deus era ganhar a nação de Israel a fim de que pudesse ganhar as outras nações. Mas conforme disse, tudo isso eram sombras, porque festas e moed significa tempo determinado de Deus. E quando eu falo que é sombra, aí eu estou a querer logo fazer um paralelismo com o Atos capítulo de número 2, onde nós falamos de Pentecoste, a comemoração de Pentecoste. Porque lá a Bíblia declara que o povo comemorava os primeiros frutos. O que é que no Pentecoste nós acabamos de ver? Nós vimos a primeira grande colheita acontecendo no Pentecoste. Quando? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, a Bíblia declara de que no cenáculo haviam mais ou menos ou cerca de 120 pessoas. Ora, eu creio que Deus fala também através de números na Bíblia. A numerologia nos dá muita informação na Bíblia. Quando nós entramos na numerologia, número 120 na Bíblia representa o fim de toda a carne. Ou seja, desde a criação até a vinda do Espírito Santo, o povo viveu na carne. Mas era necessário que o Espírito Santo viesse para dar uma nova vida, a fim de que aqueles que viviam na carne pudessem viver agora uma vida, não dele próprio, mas em Cristo Jesus. Razão pela qual houve um momento que Jesus estava conversando com Nicodemo, ele disse, Nicodemo disse, mas Senhor, como posso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse, na verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. E Jesus vai mais além, vai dizendo, o que é carne, mas o que o Espírito é Espírito. Era necessário que o Espírito viesse para dar uma nova vida aos discípulos. Isso acontece no dia de Pentecostes. Para não prolongar muito, como estamos nas duas pessoas, acho que deixa passar a palavra para o pastor. Meu pai, pode seguir. Na sua introdução, podia também tentar. Eu só queria tentar saber, quando vai Estevam dizer, eu acho que o pastor Hugo pode responder, se na celebração do Pentecostes ocorreu também aquela situação em que, eu não sei muito bem, mas ajudem-me por favor, que as pessoas falavam diferentes línguas. Okay. É naquela celebração também? Ok. Sim, foi isso. Foi na celebração? Ok. Muito bom. Eu gostava também de saber, e eu acho que lá em casa também, os nossos seguidores também querem saber, como é que atualmente, enquanto cristão, temos de comemorar o Pentecostes. Sabe-se que a maior parte dos acontecimentos da Bíblia foram escritos ou aconteceram, permitam uma redundância, numa altura diferente em relação à altura que nós estamos a viver agora, em relação aos tempos atuais. Como é que os cristãos devem celebrar, devem se posicionar nesta celebração do Pentecostes? Bom, obrigado pela pergunta. E cá estamos para nós responder a vossa pergunta. Muito obrigada. O que nós queremos levar como informação ao povo de Deus, como a nossa querida fez a sua introdução, cá estamos para informar e informar também. O Pentecoste, a fusão que aconteceu no dia do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, porque nós somos, eu sou a projeto de que o Espírito Santo está aqui desde o começo da criação. E outra coisa, segundo o livro de Gênesis, ele também participou da criação. E está escrito que o Espírito de Deus, o Espírito Santo se movia sobre as águas. Okay. Então a água representa o mundo. Bom, não só o mundo, mas uma das suas representações da Bíblia revela também o mundo. Ok. O que aconteceu naquele dia
comparando ou buscando as palavras do homem de Deus brasileiro, um pastor da igreja presbiteriana, né? Se não me esqueço. Ele, chamado Augusto Nicodemos, ele disse o seguinte, porque nós também somos pesquisadores e acompanhamos outros homens de Deus quando ministram ou quando nos levam o seu conhecimento bíblico. Ele disse o seguinte, que o Pentecoste, o ato que aconteceu naquele dia, a irmã só ouviu falar a língua, mas aquilo foi mais do que isso, que até não imagina nesse momento. Por favor, pai. E eu quero fazer chegar naquele por dia, favor, porque favor. nós estávamos lá presentes naquele dia. Amém. Ouça, se tu se lembras a história de Torre de Babel, está escrito que os homens não queriam se espalhar, queriam só viver num só sítio, razão pela qual edificaram aquela torre. Mas como a missão, como a profecia, como a vontade de Deus era que o mundo fosse cheio, então Deus os espalhou. Qual foi a arma que Deus usou? Deus usou a língua, ou a multiplicação, ou variedade de línguas. Quando alguém pedia uma pá, lhe davam areia. Quando alguém pedia água, lhe davam bacia. Quando alguém pedia cimento, lhe davam... Era o contrário. Sim, então as pessoas começaram a se dispersar. Mas vamos notar que no dia do Pentecoste aconteceu ao contrário. Naquele dia houve variedade de línguas, mas que naquele momento, diz a Bíblia que era um momento de festa, como uma das grandes solenidades, porque haviam 3 festas grandes que faziam com que o povo fizesse a peregrinação, ou que viesse, saísse das suas terras ou de outras terras para virem festejar em Jerusalém, na festa de Páscoa, na festa de Pentecoste, se não me esqueço, e na festa, a última festa, vai vir na mente. Naquela altura todos se reuniam num sítio, Quer dizer, saíam das suas zonas, das zonas em que viviam e iam para Jerusalém. Pode ser que eu sou um israelense, né? Ou mesmo alguém que não sou do povo de Israel, mas que eu acredito no Deus de Israel. Então, eu estiver no meu país, sabendo que se avizinhava a festa, eu poderia ir lá acompanhar. Okay? Então, como aconteceu também no dia de Pentecoste, mas naquela época acontecia assim. Fugiu os meus pensamentos. Então, o que aconteceu no dia do Pentecoste foi o seguinte: as pessoas começaram a ouvir variedades de línguas. Enquanto, ao invés de serem dispersados com aquela variedade de línguas, os que falavam, havia lá romanos, havia pessoas de Líbano, da Líbia, de todo tipo de países naquele momento. Era uma festa grande, até hoje. Essa festa continua, essa comemoração existe. Então, eles vieram lá, mas ao ouvir os discípulos a falarem as suas línguas, línguas natais, né, das suas terras, eles voltaram a Deus. Eles disseram: mas como que estamos ouvindo esses homens a falarem dos mistérios de Deus, dos segredos de Deus em nossas próprias línguas? Então, as línguas que eles ouviram, essas variedades de línguas estranhas, fez com que o povo que era abandonado, o povo que vivia nas suas terras diferentes, que não era povo de Deus, pudesse ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo veio neste mundo para unir todas as pessoas. Primeira coisa, essa aqui é a primeira ideia. A segunda ideia é que os que não tinham acesso à mensagem de Deus, nas suas próprias línguas tiveram. Podemos dizer que o Espírito Santo também facilita as pessoas na linguagem. Há coisas que eu não consigo falar devidamente, mas Deus pode escolher outra pessoa para poder compartilhar essa mesma palavra. Quer dizer, nós estamos dizendo que o Espírito Santo, aquela fusão do Espírito Santo veio para unir as pessoas. Podes continuar com as Na ideia do Pai, atualmente acontece da mesma forma? Bom, para nós não nos focarmos só nas línguas estranhas, porque ao ouvirmos
nós acreditamos que o Espírito Santo é que nos sela. O que nos comprova que nós nos tornamos filhos de Deus e que estamos a merecer ou que fazemos parte da morada de Deus ou do corpo místico do Cristo é o Espírito Santo. Então nós não recebemos o Espírito Santo pelo batismo. E essa pessoa que nos batiza do Espírito Santo não é um homem, mas sim é o próprio Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus como nossa Páscoa, como um Cordeiro, ele quer dar a introdução. Quer dizer, tudo que nós recebemos é um bônus que vem através de Jesus Cristo. Então, quem tem Jesus Cristo tem o Espírito Santo nele. Mas naquele dia houve um cumprimento da profecia, porque o livro de Joel, no capítulo 2, até o pastor quem me ajudou a procurar esse versículo, eu havia me esquecido, ele me ajudou. Eu gosto muito dele porque ele conhece a palavra do Senhor. Então, o Joel já tinha profetizado acerca da fusão ou do derramamento do Espírito Santo, porque a salvação veio para os judeus, mas o nosso Deus que nós servimos não é só Deus dos judeus. Quem vai ler em casa no livro de Joel, capítulo 27 e 28, para que o povo possa confirmar que Deus existe e Deus está operando nele, haverá uma fusão. Essa fusão do Espírito Santo não só estará para o povo de Israel, mas também para os escravos. Quer dizer, quando se fala dos escravos, a ideia é das pessoas que estão além do povo de Israel. Então, o Espírito Santo, quer dizer, a fusão do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, como estamos dizendo aqui, o Pentecoste, é a união, quer dizer, é a unificação, a formação do corpo de Cristo. Então, quando o Espírito vai nos formar num só corpo, daí vamos tendo as evidências, vamos tendo línguas, vamos tendo dons de curas, milagres, N coisas que vão acontecendo ao povo de Deus. Só para complementar o que o pastor Vumba acaba de dizer, até porque acho que no princípio no teu discurso havias colocado essa questão entre a diferença entre o Pentecoste e provavelmente, vamos esquecer qual a questão, entre a festa do Pentecoste e as igrejas pentecostais. Sim, a relação que existe entre a celebração do Pentecostes e as igrejas pentecostais. Será que tem alguma coisa a ver? Porque a maior parte ainda voltado nas línguas, pai, não perca o raciocínio. A maior parte das igrejas que falam por línguas são as igrejas pentecostais. Então, se calhar lá em casa também tem essa curiosidade de querer saber mais ou menos a relação que existe. Geralmente, quando as pessoas ouvem falar das igrejas pentecostais que nós ouvimos, são aquelas igrejas que fazem muito barulho, são aquelas igrejas que gritam muito, é a ideia que geralmente tem das igrejas pentecostais. E até porque muitos de nós também que estamos dentro temos esse conceito, que não é verdade. Porque nós já dissemos de que no dia de Pentecoste, ou seja, o Espírito Santo escolhe mesmo descer no dia de Pentecoste, no dia da celebração da festa de Pentecoste. E com uma razão muito clara. A primeira grande razão do Espírito Santo descer e no dia de Pentecoste é a mudança de vida mesmo. Ou seja, não pode haver Pentecoste se não houver mudança de vida. As línguas que aconteceram foram evidência de que não eram eles quem estavam falando, de que havia gerado alguma mudança nos discípulos. E para que haja evidência, para que todo mundo saiba que realmente há mudança, uma das evidências são as línguas que aconteceram. A Bíblia declara que havia povo de todas as nações naquele lugar, mas todos eles ouviam os discípulos falarem nos seus idiomas. Eu não sei se o pai vai se perder, se quer continuar, Não, pode fazer a questão. O pai acabou de dizer que
os discípulos, o povo de Deus é que ouvia os discípulos a falarem nas suas línguas. Ok. Quer dizer, o que fala a língua portuguesa, o que fala a língua Congo, todos ouviam uma só pessoa, mas, por exemplo, uma só pessoa está a falar em português, mas o que fala francês está a ouvir francês. É dessa forma que aconteceu. É isso que acontecia. Eu falo, mas todos eles tinham os seus idiomas. Conseguiam perceber a mensagem. Pastor, que eu... outra coisa, só para poder também argumentar, quando vamos nas reuniões, né? Sim. Há espécie de programações. Sim. Ou intérpretes, alguém falando em francês, sim, mas todos estão na plateia, em que os convidados, né? Sim. Nos dão... No plenário usam os fones que Ok. vai traduzindo. Ok. Então, até as tecnologias, se eu quero assim perceber, Imitar. até as tecnologias imitaram o que Deus já havia feito. Eles experimentaram. Isso é interessante. Ok, é verdade. Que já aconteceu. Por isso é que dizem que a maior parte das coisas que estão a acontecer, Deus já havia previsto. Mesmo as constituições que nós temos, tantas coisas, mesmo o diabo, quer dizer, o nosso maior imitador deste mundo é o Satanás. Ele imita. Perfeitamente. Sim, mas não chega no modelo. Você pode continuar. Sim, para dar continuidade, a igreja pentecostal não é aquela noção, conceito, eu digo, são preconceito que nós temos, mas uma verdadeira igreja pentecostal é aquele em que as pessoas estão nascendo em espírito. E aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste. A segunda coisa, Pentecoste é tido para vários estudiosos como o dia em que a igreja nasceu. A igreja nasceu, ou seja, a igreja estava formada por discípulos, ou seja, cerca de 120 discípulos. Ele nasce naquele dia. Ou seja, tal como Nicodemo havia dito, como sendo eu velho, posso voltar a nascer de novo. Será que posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. É impossível. Todos eles já tinham o primeiro nascimento. Mas no dia de Pentecoste, ele nasce espiritualmente para uma nova vida. E quem tem uma nova vida, ele fala mistérios. Razão pela qual toda aquela pessoa que se diz verdadeiramente pentecostal deve ser uma pessoa que fala mistérios. E falar mistérios aqui não estou a dizer aquilo que as pessoas não conhecem, mas falar aquilo que recebe da parte de Deus para a terra. Porque a Bíblia declara que tal como aconteceu no Monte Sinai, em que Moisés recebe as tábuas da lei na parte de Deus, assim aconteceu no dia de Pentecoste. A Bíblia declara que o Espírito Santo, quando vem, ele não escreve mais em tábuas, mas ele escreve agora na mente e no coração dos discípulos. Ou seja, o que eles estavam falando, não estavam recebendo um esboço qualquer. Não foram esboços que eles prepararam, mas o Espírito Santo estava a falar por intermédio deles. Ser pentecostal é verdadeiramente isso. E não é fazer barulho, falar em línguas, mas não há fruto do Espírito. Isso não existe. Isso não existe. Eu vou me ver aplaudir mesmo, porque eu senti-me assim, bem satisfeita com essas respostas que os meus convidados hoje trouxeram, porque sim, tirou um conceito. Nós somos de um país e de uma realidade, Angola, em que existem ruas com duas casas normais, né? Duas habitações normais e 50 igrejas. E eu agora vou felicitar mesmo, porque em casa também vão acabar por ter um outro conceito do que é verdadeiramente ser pentecostal. Por isso é que eu aplaudi desta maneira. Já assim na nossa reta final, os meus técnicos não deram sinal, mas já falaram e também estamos a controlar as últimas considerações, porque pelo menos no que já havíamos coordenado, os meus convidados responderam quase todas as questões, se não acrescentaram mais outras respostas, que é sempre assim. E eu gosto muito de receber aqui os servos de Deus, porque acabam por nos alimentar, até mesmo, e eu acho que é Espírito Santo,
acho que é obra do Espírito Santo. Até mesmo o que não prevíamos acaba por se responder. Então, as últimas considerações, por favor. Eu só vou lendo no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 17. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa de lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Nós queremos dizer na noite de hoje, ou na tarde de hoje, ou na manhã de hoje, ou no dia de hoje, que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, a sombra é Jesus Cristo. Tudo que se falou, a sombra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. Mas, segundo a sua onisciência como Jeová Jireh, ele providencia. Ele não poderia nos deixar assim, órfãos. Ele sabe que nós estamos num mundo que o diabo dirige. Então, ele nos deixou com a sua presença. Ele disse que eu vou, mas estarei convosco. Quer dizer, o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Quer dizer, quem tem o Espírito Santo tem Jesus Cristo. Porque é Ele quem nos sela. Ele quem faz com que nós sejamos convictos do que nós estamos a viver, do que nós somos. Então, para concluir a minha conclusão, eu diria que vamos andar somente no temor de Deus para vivermos os milagres ou a graça de Deus, conforme o homem de Deus acabou de falar. Amém. Pai, já vai falar, só para, não precisa ler, mas só para fortificar o texto e o capítulo que o pai acabou de ler agora, para as pessoas lá em casa. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao versículo 17. Para terminar, também gostaria de deixar uma palavra para todos que nos seguem. Realmente, tal como o povo de Israel celebrava o Pentecoste como a celebração ou a festa dos primeiros frutos, assim aconteceu no dia de Pentecoste. No Pentecoste nós tivemos a primeira colheita da parte do Senhor, que eram os discípulos que nasceram de novo, os discípulos que receberam nova vida. E tal como eles eram os primeiros frutos, a Bíblia declara que Pedro, quando se levantou para pregar para toda a nação que estava lá, a Bíblia declara que teve mais uma outra colheita, já mesmo no próprio dia de Pentecostes. A Bíblia declara que cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, se inclinaram aos pés de Cristo. Quem verdadeiramente é pentecostal, para além de ele ser um fruto que vindo da parte de Deus, ele deve dar frutos e frutos e frutos na sua vida. Gostaria de terminar por aqui. Muito obrigada. É dessa forma então que ficam os conselhos, que ficam aqui as dicas e o ensinamento, né? Porque nós, a princípio, dissemos que o nosso canal tem a finalidade de formar, informar e entreter. Existe tempo para tudo. E hoje, eu disse no princípio que não nos íamos arrepender. Eu tenho a certeza que eu aprendi muito. E você lá em casa também aprendeu bastante. E porque as redes sociais atualmente são aproveitadas de uma forma não muito boa. São poucas as pessoas que realmente estão nas redes sociais e aproveitam conteúdos que lhes vão agregar alguma coisa. E nós, a Gemidor TV, temos esse objetivo, juntamente com os nossos convidados, de partilhar a boa nova. Não precisa sair do conforto do seu lar, a partir do seu telemóvel. Vai ouvir então esses dois servos que estão sempre cá para abordarmos diferentes temas. Sim, porque nós precisamos da sua alma. Deus precisa da sua alma. Jesus Cristo precisa da sua alma. Utilize bem os seus megas, sim, os seus gigabytes. Utilize para o resgate da sua alma. E nós estamos aqui, vamos sempre contribuir. E eu tenho a certeza que os meus convidados também vão sempre contribuir para então resgatar as almas. Nós estamos aqui e para si que ainda não se inscreveu ao nosso canal, eu nunca vou deixar de apelar
que vá, subscreva para não perder nenhuma das nossas emissões. Eu sou Bertina Temuca, este é o Temuca 24 dentro da Gemidor TV e vou aproveitar e estender as saudações a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigada por estarem aí do outro lado. Muito obrigada aos nossos técnicos que fazem tudo isso acontecer, porque somente eu e os meus convidados não íamos conseguir fazer nada, porque nós entendemos, os meus convidados entendem da palavra de Deus, eu entendo de questionários, eu entendo de câmeras. Então, para tudo isso acontecer, existe uma equipa que dá aquela garra, dá aquele braço a torcer, que é o nosso engenheiro Paparriguene, o nosso engenheiro Patrício, que também chegou e deu aquela garra, o Dom que nos faz presente, a todas as pessoas que fazem parte desta grande equipa, deste grande canal, ao nosso pai que está do outro lado, que muito tem feito para o crescimento da Gemidor TV, a nossa mamã Bitanzinga, que também muito tem feito ao lado do nosso pai para nos ver crescer e para que nós tenhamos sempre programas para emitir, para salvar almas, para puxar e despertar as pessoas na sociedade, porque nós aqui falamos de diversos temas pertinentes, porque nós queremos sim que você do outro lado cresça juntamente conosco. O nosso muito obrigada e até a próxima edição. Tchau, tchau! Gemidor, la télé number one. Gemidor, c'est la différence du monde médiatique. Gemidor, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Notre ami intime, la vie change.